Veja, a Paraíba é o seguinte, um estado é marcado pela presença de oligarquias, né, dividindo o poder. E nesse meio, eu acho que você tinha, sobretudo, dois projetos em disputa. Um projeto mais tradicional, conservador, de corte liberal, né, que aqui na Paraíba era tocado principalmente pelas elites agrárias, né, e um projeto que eu chamaria de nacional popular, né, que envolvia uma ampla força, né, amplos grupos, né, que iam da esquerda, eu diria, até o centro, né, mas que em geral estavam sintonizados com essa ideal chamada de desenvolvimentismo, né, que tinha uma perspectiva de modernização mais democratizante do país, né, que incluísse as classes populares. Né. Isso, né, nacionalmente, e aí, nesse início dos anos 60, né, que é o período aí do seu filme, estava representado principalmente pelo governo de João Goulart, né, e aí a política de reforma de bases. E aqui na Paraíba, o governo Pedro Gondim, de alguma maneira, catalisa essas duas contradições. É um governo interessante, né, porque apesar de ter sido ele eleito, né, com o apoio da UDN, ou seja, das oligarquias agrárias mais conservadoras, que estavam principalmente na UDN, né, aqui na Paraíba, mas também ele conseguiu imprimir, né, no seu governo um caráter democrático popular. E sim, você tinha dentro do governo uma boa possibilidade de diálogo com as ligas camponesas, certo? Então havia essa contradição, né? E aí na base do governo, né, estava justamente a figura do Assis Lemos, foi eleito deputado pelo PSB, deputado estadual pelo PSB, e era o principal representante, eu diria, nessa política constitucional desse, né, modelo nacional popular para o campo. Ou seja, defendia essa forma de base e uma reforma, né, agrária de base popular para o campo. Um detalhe muito importante que eu acho que tem a ver, né, inclusive com o episódio do seu filme, é essa relação dos latifundiários com os militares. Né? E aí isso aí já se começa, sobretudo, né, no decorrer do governo Pedro Gondim, se escancara justamente no momento final, né, na deflagração ali do golpe militar. O golpe de 64 a gente sabe, né, foi um golpe civil-militar, né, foi fruto de uma articulação entre militares e civis, né, e aqui na Paraíba, civis principalmente latifundiários. Por lá tá só 85, um negócio assim. Agora a gente já chegou em Sobrado. Ó, pra caramba. O município de Mari está situado entre Sapé e Mulungu, a cerca de 70 quilômetros da capital. Em novembro de 1963, as chuvas chegaram cedo. Choveu intensamente em toda a região, sinalizando que o inverno se antecipava. É assim que se inicia o capítulo 34 do livro Nordeste, O Vietnã que Não Houve, de Assis Lemos. Em 9 páginas, o autor dá conta de narrar sobre a tragédia de Mari, ocorrida em 15 de janeiro de 64. Mesmo toda a minha família sendo de uma cidade vizinha, Mulungu, eu nunca tinha ouvido falar desse episódio. Movido pelo meu desconhecimento e decidido a filmar um documentário sobre a tragédia, passei a reunir o máximo de informações que pudesse sobre o fato. A partir destas pesquisas, cheguei à dissertação de Clívia Martins, que detalha, em exatas 187 páginas, o período de antes, durante e depois da tragédia. Após alguns meses de contato, finalmente estamos em Sapé para encontrá-la. Clívia, eu já comentei isso antes da gente começar a gravar, mas você na dissertação fala que não conhecia a história, né? Não. Você disse que era lá do... Mari. De Mari. Né? E eu não conhecia a história, né? Em nenhum momento, assim, nunca tinha ouvido falar, né? Eu vim conhecer dentro da universidade. Aí eu fui atrás, fui buscar, fui conhecer e, para minha surpresa, um dos locos, o principal, na verdade, né? Do surgimento das ligas em Mari foi justamente o local onde eu morava, a zona rural ali. Olha só. Mas só depois, né, que eu ingressei no mestrado é que de fato eu comecei a escrever mesmo sobre isso, né, a catalogar, enfim, a sistematizar os dados. E como é que foi essa pesquisa de campo assim? Porque eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que você conseguiu. Né? Principalmente os familiares, né? Muita gente ajudou e eu vou te falar assim, para mim era um pouco difícil, porque é uma história dolorosa e a gente tinha que entender se eles aceitassem ou não participar. Perderam pai, né, irmãos ali no que aconteceu em Mari, na chamada tragédia, né? Se a gente for olhar o contexto histórico do campesinato, eu acho que todo o contexto histórico
é de opressão, violação, tragédias e chacinas dos camponeses. Porque trabalhar 3 dias na semana de graça para o proprietário e aquilo que produzisse no entorno da casa ainda ter que vender para o proprietário ou dar parte dessa produção aí ao proprietário e a família, que muitas vezes eram numerosas, não ter condições ou não ter direito de ficar com os melhores produtos, isso era injusto, né? E as estratégias, inclusive, das ligas, era de fazer comício nas feiras. Era boca a boca, mas como os camponeses que vinham comercializar também conseguia voltar e devolver para os lugares, porque era uma feira regional. E isso gerou nos proprietários muitas revoltas e muitos incômodos, porque trabalhador consciente é ameaça para qualquer estrutura de poder, né? Então, se já era violenta as condições de trabalho no campo, eles pioraram ainda mais para a agressão física, né? Agressão física, tortura, né? Então, perseguição, ameaças. Então, isso colocava as famílias em xeque, porque ou seguia no rumo, né, de ou tudo ou nada, a partir de uma organização da classe trabalhadora, da classe camponesa, ou ficava submissa às condições dos proprietários. Do Lebrão. Essa ocupação do MST, você falou? É do MST, pelo menos tinha a bandeira. Não sei se é mais lá na frente. Ó, Balneário O Lebrão, encontro dos artistas. Música ao vivo. Música ao vivo. Durante a leitura da dissertação de Clívia, me surpreendi com o número de depoimentos que ela colheu ao longo da pesquisa, indo de pessoas que vivenciaram os tempos das ligas, até mesmo conseguindo depoimentos dos familiares da tragédia. Me questionei se também seria possível para este filme entrar em contato com alguém que viveu naquele período. Decidimos fazer algumas viagens até Mari, para quem sabe nos encontrarmos com algum interlocutor local. Foi aí que, por sorte, meu tio, que trabalha em uma escola em Mari, sugeriu falarmos com Raíssa. Ela seria nossa guia pelo assentamento Tiradentes, localizado no município de Mari, onde alguns assentados poderiam nos contar sobre os tempos das ligas camponesas. Clívia havia passado o contato de seu Luiz Trindade, uma das pessoas que ela entrevistou para sua dissertação. Raíssa, por sorte, não só o conhecia, como residia a alguns metros de sua casa. Eu nasci 28 de 9 de 1957. Né? 57. Ainda acompanhei um pouco das ligas camponesas ainda, eu tinha 7 anos. Eu morava aqui na fazenda Olho d'Água. Olho d'Água. Vizinha a essa área aqui. Sim, sim. E o pai do senhor trabalhava lá? Meu pai trabalhava, mas existia aquele cabresto, né? Não podia criar uma cabrinha, uma cabeça de gado, uma vaquinha para dar leite, não podia criar, porque ele não queria que criasse. Não queria. Na época, você tinha que pagar um dia de serviço toda semana, de graça. Você morava, mas tinha que pagar. Na fazenda, assim. Todas as fazendas tinha que pagar um dia de serviço. E o salário era nada. Quando você cobrava alguma coisa a mais, dizia assim, você paga água aqui? Não. Você paga a luz? Não. Luz não tinha, claro que não tinha. Água tinha daí, vertente. Você paga água. Paga o aluguel? Não, mas deixa que a gente pagava. Só o dia de serviço que a gente trabalhava de graça, era obrigado. Hein? E se deu o quê? Que havia quase um modelo de escravidão para o trabalhador que trabalhava no campo, né? E na época o pessoal era pendente mesmo da cana-de-açúcar, principalmente aqui. Aquele que dissesse que não votava, não tinha trabalho para ele não dava trabalho, tinha que votar no candidato que o usineiro dissesse para votar. Né? Imagina o pai de família propriamente na cidade, com 5, 6 filhos, perder seu trabalho. Então tinha que votar no que eles mandavam. E quem era do campo, se não votasse, tinha que, no outro dia, deixar a casa, procurar a casa em onde tivesse, e se tivesse onde morar. Se não tivesse, ia para debaixo para debaixo da marquise, porque Mari já tinha sido alvo de uma história da luta de 64, né, da luta camponesa e de morte que teve aqui na entrada da pista, quando vocês entram logo ali. Assim que sai da pista, na entrada logo, de um lado tinha um portão onde houve diversos assassinatos ali. Pela manhã, o líder carioca, ele
com diversos camponeses, vão, né, de fazenda em fazenda, tentando convidar, chamar camponeses para participar daquele mutirão que eles iam realizar já naquelas terras que eles haviam conseguido do Manuel de Paula Magalhães, né? Ele já tinha cedido as terras, então eles poderiam trabalhar ali de forma coletiva e o que produzisse também eles iriam colher de forma coletiva. Geralmente teria que ser uma produção de curto prazo, porque eles tinham que devolver as terras, né, para o Manuel de Paula Magalhães, não poderiam ser culturas de longo prazo, tem que ser milho, feijão e tal, né, que já é mais rápido. O senhor lembra alguma coisa dessa época? Lembro, eu tinha 7 anos, eu lembro que até meu pai ia ser alvo, já tinha perdido a minha mãe. Com 2 anos de idade, ia perdendo meu pai também, porque na hora que chamaram meu pai disse, espera que eu vou abrir a lenha ali, papar no fogo para fazer a comida do meus filhos. Aí por pouco ele salvou-se. Aí quando foi 3 horas da tarde... E aí nisso, na Fazenda Santo Antônio, eles encontram com um dos vigias, né, de lá, administrador na verdade, o Arlindo. Acaba que numa confusão, né, ele acaba ficando com a arma e aí levam a arma. O Arlindo, né, acaba unindo outros vigias e pessoas também do aparelho estatal, né, policiais e tudo mais, para ir até esse mutirão reaver essa arma. Mas eles vão muito fortemente armados para fazer tudo isso, né? E quando chegam lá para buscar essa arma, né, a arma é entregue e ainda assim eles assassinam o líder carioca. Tiroteio, né? Naquela época, os coronéis, Luiz de Barros, eu digo que eu não tenho mais medo hoje. Coronel Luiz de Barros, doutor Gouveia, eu digo que eu não tenho mais medo, a minha vida eu já levei. O Gouveia foi assassinado na hora, porque quando eles entraram, disseram, faz fila, o pessoal já sabia que era para metralhar e foram para cima. E aí começa, né, a tragédia. Eles assassinam o líder, os camponeses veem o seu líder assassinado, não aceitam, retrucam, e aí vem toda aquela... O trabalhador era inchado, a foice, e foram para cima, e eles eram... Houve 6 mortes na hora, 6 mortes do lado do latifundiário, dos opressores, que era da Forças Armadas, até a Coronel das Forças Armadas que vieram, 6 mortes do lado dele e 5 mortes do lado dos trabalhadores. Praticamente na primeira vez, assim, na história, que a gente não vê muito isso, né? O caso de Maria, assim, do lado, né, deles, assim, de ser a maior quantidade, né, de pessoas aí mortas, né, e feridas. Quer dizer, os trabalhadores significava uma luta ainda de vitória, mesmo com derrota, mas significava a vitória. Só não veio Luiz de Barros, que era um coronel e deputado, infelizmente o pessoal ainda votava no nome desse Cruel, o homem e o pessoal ainda votava. Aí foi se dando, e o pessoal em Maria ficou com aquele clima de medo, porque era chegando, por exemplo, chegava aqui, ó, tinha um proprietário de terra. Fulano aderiu à luta? Sim. Aderiu à liga? Sim. Pau, o coronel Luiz de Barros com a polícia, tome pau, né? Tome cacete. Se escapou, escapou. Se morreu, se você dissesse que apoiava aquela luta, se fosse preso, lhe prendia, aí soltava, dizia, soltei. Aí o irmão ia lá na delegacia saber, cadê fulano que não chegou ainda? Soltei, não chegou em casa? Não. Sabe quantas vezes chegava? Nenhuma. Sumiço. Teve um senhor que ele perdeu o irmão, mas que ficou muito emocionado na época. E aí ele me dizia, né, que ele passou muito tempo sem conseguir nem se sindicalizar. Porque há essa associação, né, entre as ligas e os sindicatos, então ele tinha medo de se envolver em algo que pudesse lutar pelos trabalhadores. Tal forte foi a repreensão contra as ligas camponesas, então ele disse, eu só consegui me filiar depois de 20 anos do que tinha acontecido, porque eu tinha medo, eu perdi o meu irmão naquele dia, ele falou, entendeu? Mas tipo, era trabalhadores contra trabalhadores. O latifúndio é tão perverso que ele coloca a própria classe contra a própria classe. E a gente usa o termo resistência porque a gente não só analisa a situação de Maria a partir daquela situação.
Porque se justifica, inclusive, aquela revolta como uma ação de defesa, obviamente eu acho que é a primeira situação que a gente tem, como uma ação de defesa, inclusive seguida de um esgotamento de tanta sucessão de violência, né? Como também uma forma de dizer que a gente não é só saco de batata para levar pau, não. Só que a estratégia de luta da classe trabalhadora não era a violência. Não era, estava lutando por direito. Né? Então, é por isso que é preciso ser dito com uma outra terminologia. Porque quando a gente coloca tragédia, é como se a gente neutralizasse uma situação. A gente não consegue colocar um olhar político por sobre aquela situação. Porque, de fato, foi uma tragédia. Mas não foi só uma tragédia. Ela está embasada de todo um cenário político e ideológico por trás, que inclusive justifica aquela atuação. Dizendo que justifica a violência de forma alguma, mas as famílias camponesas já vinham sofrendo tantas violências, muitas vezes e sempre em sua maioria, nada foi feito por essas violências, os arquivos que chegavam, as denúncias que chegavam nas delegacias eram arquivadas, então chega um momento de limite, né? E eu acho que a resistência de Mari, que aconteceu, ela foi esse limite. Antiga, né? Aqui fazia parte da fazenda, a fazenda toda era aqui. Aqui era o escritório. Ok. Tem uma igreja, né? Tem uma igreja. Aqui tudo era o escritório, só que o pessoal com o tempo derrubaram. Okay. Caiu, né? Muito velho. Sim. Isso aqui era a vila da casa. Todinha aqui. Não tinha esse murinho, não. E aqui era a casa principal, assim, que o pessoal ficava, né? Que aqui foi a antiga escola. Após a entrevista com o Sr. Luiz Trindade, Raíssa acabou indo falar com algumas pessoas mais velhas que poderiam contar seus relatos não só sobre a tragédia, mas sobre suas vivências de modo geral naquele período. Infelizmente, nenhuma dessas pessoas topou conversar, seja sobre o acontecido, seja sobre o período. Faltando pouco menos de 2 horas para retornarmos para João Pessoa, Raíssa sugeriu que fôssemos visitar a Casa Grande da antiga Fazenda Gendiroba, hoje um assentamento de reforma agrária. Lá encontramos Olga, uma das pessoas à frente do assentamento. Ela nos relatou o receio que as pessoas têm de falar sobre aquele período. Só que Como aqui que mesmo... aqui aconteceu a tragédia, né? Onde morreu várias pessoas, que é ali mesmo na entrada do assentamento, onde a gente, que antes tivesse visto, percebido, não tinha deixado de construir aquelas casas, né? Porque ela ainda tinha as marcas das balas nas paredes. Aonde Mas que tinha ali? na entrada Bem do na assentamento. entrada. Tem a entrada, tem uma barraca do lado, tem umas casas desse outro. Que ali era bem diferente. E como é que... Ô, Olga, tu sabe alguma coisa sobre isso? Não conheço, não. Conhece não. Eu tava fazendo... Quando eu fui para o município trabalhar, eu fui tentar ter conhecimento de alguma coisa. Aí eu vim perguntar a um morador, eu comecei, ele disse, você poderia me contar sobre as ligas? Aí eu não lembro muito mais não. As pessoas têm medo de relatar da época, tá entendendo? Aí tem outro senhor que é dos anos antigos aí, mas não quis relatar não. Foi mesmo, né? Não lembro muito não. O pessoal disse que tem medo até O hoje, pessoal né? tem Que medo realmente até hoje. passou, isso foi muito... (29 de agosto de 2025). Última viagem a Mari. Deixamos Raíssa na casa da irmã na cidade, mas decidimos voltar para a entrada do assentamento Tiradentes para fazermos algumas filmagens extras. Na estrada, a chuva nos alcança. Leves pancadas de chuva cruzam o horizonte. No caso, depois que acontece, você falou que, enfim, esse medo se instaurou, mas mesmo assim o processo continuou, né? Sim. O processo, acho que você lembra até quando é que foi o processo? Se eu não estou enganada, foi até 66. Até 66, né? Foi. E aí quem foi condenado, assim?
Olha, no final todo mundo foi absolvido. Foi absolvida. No final foi. E quem foi condenado, pelo que eu lembro, não cumpriu.